Flagrante de curto-circuito em fiação na zona norte de Ribeirão Preto acende alerta. Bagunça em postes pode terminar em prejuízos e até tragédias. Especialista defende manutenções preventivas para acabar com ligações clandestinas. O problema começou com uma queda de energia no início da manhã no Jardim Jockey Club. As empresas acionaram a CPFL, que mandou uma equipe ao local e o fornecimento foi restabelecido. Por volta das 5 da tarde, mais uma interrupção, só que dessa vez acompanhada de estouros. Quando saíram nas ruas, os moradores e comerciantes encontraram a fiação pegando fogo. Foi até um susto grande aí com o pessoal, né? O pessoal começou a tirar os carros aqui debaixo próximo da fiação e foi acionado até o corpo de bombeiros. Cheguei a ligar, mas no momento que eu estava aqui não apareceu. É um bairro onde tem muitas empresas e também muitos moradores, né? E era um horário de saída do pessoal, então estava um fluxo grande aqui, tanto de carro como de pedestre aqui, e o fogo permaneceu aí, estava pingando, né, alguns resquícios ali da fiação. Isso deixou a gente preocupado também. O Bruno trabalha em uma fábrica de móveis planejados. O medo era que o fogo se alastrasse pela fiação e atingisse os comércios. Ele acredita que o problema pode ter sido causado por ligações irregulares. Se a gente observar no bairro aí, tem algumas ocupações aí, as chamadas comunidades, né? E existe sim algumas ligações irregulares, né? Então não estou afirmando que possa ser isso, mas pode ter ocorrido sim uma sobrecarga aí no sistema, né? Precisaria ser feita uma avaliação da CPFL aí, dos órgãos competentes, né? Ver se está de acordo. O risco de ocorrências como a do Jardim Jockey Club se replicarem pela cidade é muito grande. Isso porque é comum encontrar fiações bagunçadas, com diversas ligações emaranhadas e até mesmo sendo tomadas pela vegetação. Dá só uma olhada nesse caso aqui no Jardim Sumaré. A árvore cresceu tanto que já encobriu grande parte dos fios. Para esse engenheiro elétrico, os dois casos poderiam ser amenizados ou até mesmo resolvidos se uma manutenção preventiva fosse feita nas instalações. Hoje em dia, infelizmente, por uma questão de eficiência operacional, as empresas, por questão de custo, apertam demais, diminuem demais as equipes e acaba ficando só para atender ocorrências corretivas, sendo que o ideal nas manutenções é a gente trabalhar no preventivo, para evitar que chegue numa situação dessa. Isso envolve uma análise, até uma reclamação, às vezes, aos órgãos de controle, como a ANEEL, no caso, que cuida dessas concessões, para que exija uma manutenção mais aprofundada, leve-se isso a sério, pelo risco da eletricidade mata, né, dependendo da situação. Então, isso deve ser levado em consideração. A CPFL confirmou que foram identificados imóveis com ligações clandestinas que provocaram uma sobrecarga na rede elétrica do Jockey Club, algo que exige mais atenção da concessionária na visão do engenheiro. Carece assim de um plano mais de olhar social, no sentido de tanto, claro, cortar, porque você não pode sair ligando direto na rede da concessionária sem ela estar sabendo, né, que isso é uma ligação clandestina, bem como ativar mais essas questões das ligações sociais que existem, que tem tarifa subsidiada para ajudar essas pessoas, no sentido de elas atenderem às normas, terem a energia que é importante, mas ao mesmo tempo não causar riscos às instalações da concessionária e dos outros que pagam também pela energia elétrica, para ficar nessa situação dramática. É preciso ainda respeitar as normas das instalações, algo que muitas empresas não têm considerado. O resultado são fios derrubados constantemente. Muitas operadoras passam os cabos, não comunicam a concessionária e vai virando esse emaranhado que quando cai a gente não sabe nem para quem recorrer. Mas o dono do poste é a concessionária CPFL, então ela deve exigir isso dos outros que estão usando as instalações dela, no sentido de tomar cuidado, respeitar as normas para não colocar nós, usuários, pessoas aí, consumidores, em situações de risco. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A CPFL esclareceu que a responsabilidade pela realização de podas de árvores e manejo da vegetação é da Prefeitura e que realiza podas emergenciais e preventivas quando há risco à população ou para o fornecimento de energia. A espécie da Rua Marcondes Salgado foi podada neste fim de semana.
E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no Núcleo de Jornalismo Ademar Padrão, advogado. Doutor, quedas de energia seguidas e uma manutenção e logo depois um curto-circuito. É um caso que precisa ser avaliado, considerando que uma equipe esteve no local. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. Veja, o assunto em si ele é bem complexo. Eu digo até que ele vai muito além do fato que estamos assistindo e comentando. Porém, pontualmente, é assim que as coisas acontecem. A administração pública, no caso municipal, veja que ela foi imputada como a responsável pela poda de árvores. Agora, a pergunta que fica, foi a árvore que causou esse caso que estamos assistindo? Então, assim, de uma maneira ampla, o que temos que compreender é que, primeiro, existe um comportamento errado também do cidadão, que muitas vezes faz uso até ilícito da energia elétrica. Do outro lado, a manutenção. E aí a manutenção, ela é por conta realmente da concessionária, conforme até o engenheiro declinou na entrevista que ele concedeu. E nesse caso, a concessionária responde sim pelo resultado, independente da culpa. Agora, se depois provar que foi uma culpa da prefeitura numa manutenção urbana, aí sim. Eu chamo a atenção para o seguinte, a questão da segurança urbana. Muitas vezes a segurança ela é relativa. Eu sinto de uma forma, outra pessoa sente de outra. Mas, na verdade, a administração pública tem que trabalhar numa linha média e oferecer a segurança urbana. E é isso que estamos falando nesse caso da energia elétrica, tem que oferecer a segurança urbana de uma maneira melhor para todos. E nesse caso, ela pode fazer cobrando da companhia concessionária uma manutenção melhor. Porque, veja, é visível, todos nós vemos pela cidade toda e várias cidades do Brasil, esse emaranhado de fios pendurados. Isso não é normal. Então, a prefeitura, no caso o poder público, que foi apontado pela CPFL como responsável, deveria, na verdade, cobrar da CPFL uma agenda de manutenção melhor para poder realmente saber o que está acontecendo. Fora isso, quem responde é a Companhia de Energia Elétrica, conforme ficou muito claro nas imagens, né? Ficou claro também o perigo, né, para os moradores e comerciantes ali do entorno, já que a fiação ficou queimando por mais de meia hora. Se alguém se machuca, doutor, como ficam as responsabilidades nesse caso? Bom, a fornecedora do serviço, no caso a CPFL, ela é a responsável, porque ela tem uma concessão de um serviço que é público. Então, está na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, que essa responsabilidade é objetiva e independe de culpa. Digo de novo, pode ter até um fator externo que não é evidente a CPFL, ou a qualidade dos fios, ou até o poste. Basta acontecer o evento e provar que existe um nexo entre o dano que a pessoa sofre e aquele evento, no caso, esse curto-circuito, e a companhia responde. A mesma coisa no Código do Consumidor, artigo 12 e 14. Então, veja, a responsabilidade civil é da companhia, é da prestadora do serviço de energia. Agora, se houve sim um terceiro, até um cidadão que fez o uso errado, isso vai ter que ser apurado e comprovado e pode ser trabalhado também com a Prefeitura Municipal num outro tipo de vertente, que seria preventivo e de cidadania. Agora, só o repressivo é o que assistimos sempre e é o que vai aumentando, se não agir de uma outra maneira, né? E o problema teria sido causado por uma sobrecarga na rede devido às ligações clandestinas. A companhia precisa fazer uma varredura assim, constante para evitar essas irregularidades? Sim, ela tem a obrigação contratual, inclusive, de fazer, sim, a pesquisa, a verificação preventiva, até porque, eu lembro, né, quem pega a energia no poste está fazendo aí, cometendo um ilícito, que é um furto qualificado, responde aí de 2 a 8 anos de reclusão, e quem, na verdade, mexe no seu relógio de energia, ele acaba praticando uma fraude, é um estelionato. Então, são situações graves, evidente que a própria companhia prestadora do serviço e a prefeitura não tem como adivinhar um comportamento errado. Porém, há sim mecanismos que elas podem trabalhar juntas, inclusive, para poder melhorar essa situação. Até porque, veja um exemplo muito rápido e claro, digamos que tem aí, como teve esse curto, e leve a uma paralisação de semáforos. Quem vai ser prejudicado? Os usuários, no caso do sistema de trânsito. Hoje temos linhas aqui em Ribeirão Preto com novos veículos. A sensação dentro de um veículo novo, num trânsito que não anda, que não circula, vai ser o quê? De que aquele benefício não existiu. Então, veja como que desdobra em várias questões algo que parece muito pontual e não é. E precisa e pode ser melhorado em termos de prevenção. Realmente, doutora Ademar, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, Ximene. Boa tarde.